assim. Então, eu resolvi compartilhar aqui esse vídeo, por quê? Porque a gente realmente precisa entender o que passa dentro da gente, o porquê que essas ansiedades e esses medos surgem, o que está muito mais profundo dentro de nós que nem a gente sabe. A gente muitas vezes não sabe porque nós reagimos a certos fatos da forma que a gente reage. A gente não sabe muitas vezes porque perde a cabeça ou toma uma decisão indevida, pelo impulso, pela necessidade de dar uma resposta ou por querer resolver aquilo de uma certa forma, quando na verdade quem está respondendo é a nossa criança interior. Quem está respondendo é a nossa dor, é a nossa ferida. E eu mesmo passei muitos anos da minha vida vivendo assim. Não tem muito tempo que eu descobri como cuidar da minha ferida, da minha criança interior. E sim, foi através de também muita perda, muitos vales, para eu aprender a como curar essa criança. E essa criança, ela ficou adormecida por anos, décadas, dentro de mim, esquecida. Eu não cuidava dela. Eu não sabia muitas vezes o porquê certos comportamentos me afetavam e eu tinha determinadas reações. E aí, quando eu comecei a estudar, entender sobre a cura da criança interior, sobre feridas emocionais, eu percebi como hoje a vida que a gente tem é uma consequência da nossa criança ferida. Então, todo o nosso comportamento hoje na vida adulta, ele se repete por conta de feridas do passado que estão se repetindo ciclo atrás de ciclo e a gente não percebe porque que certas coisas repetem na nossa vida. Então, o que eu percebi é o que? A nossa criança interior, é a nossa ferida. E a gente vê o mundo conforme as nossas feridas, tá? Isso é fato. Então, se eu tenho uma ferida do abandono, eu vou ver determinadas situações como eu fui abandonada, não queriam, né, que eu estivesse por perto, ou eu me sinto sozinha. Eu vou ver com base na ferida do abandono. E às vezes a mesma situação para uma outra pessoa, ela não vai ver como abandono, ela vai ver, por exemplo, como uma traição. Ela vai se sentir traída, porque a ferida dela é a ferida da traição. Então a gente, primeiro, para emergir, a gente precisa curar nossa criança. E a nossa criança só vai ser curada na medida que a gente a escuta, na medida que a gente se coloca à disposição para nos aprofundarmos e de fato compreendermos e entendermos o que passa aqui dentro. E como acolhe essa criança, né? Eu costumo fazer algumas meditações de criança interior quando eu tô muito triste, ansiosa, com medo, ou eu percebo que eu tô perdendo o controle, a minha gestão emocional, né, em alguns momentos, porque a gente não vai conseguir controlar tudo, né? A gente tem que seguir o fluxo da vida e não prender, não se apegar, tem que fluir. As coisas devem fluir, né? E aí, essa criança interior, como que ela é acolhida? Você tem que pensar lá na sua infância. Qual momento, qual situação que foi traumática para você de alguma forma? Às vezes você pode ter sido esquecida na escola pela sua mãe ou pelo seu pai. Já vai desencadear a ferida do abandono, entendeu? Seu pai pode ter feito uma promessa para você, se você for mulher, né, que normalmente é da traição, é o progenitor do sexo oposto. Então, seu pai pode ter feito uma promessa para você e não cumpriu. Do tipo, eu vou brincar com você no final de semana. Chegou o final de semana, o papai teve que trabalhar e não brincou com você. Pronto. Isso já desperta a ferida da traição. Então, a gente muitas vezes pensa, eu não tenho nada para ser curado, eu não tenho nada para ser tratado, porque eu tive uma infância normal. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo precisa curar alguma ferida, alguma dor, porque é com base nessa dor que a gente vai tomar todas as decisões futuras da nossa vida. Então a gente realmente precisa mergulhar dentro de nós. E eu vou falar, essa não é uma jornada fácil. Essa não é uma jornada que você vai fazer em qualquer momento. Você tem que se sentir chamado para fazer, porque realmente é muito profundo e você vai chegar em camadas do seu ser que você nunca tinha visto antes. Então, você precisa estar desperto, né? Você precisa querer mergulhar e se curar. E para isso, você precisa se entender que você tem luz e sombra
entender que você faz o melhor que você pode com as ferramentas que você tem, assim como quem veio antes de você. Seus pais fizeram o melhor que eles podiam com as condições que eles tinham e o conhecimento que eles tinham. Então, esse é o primeiro passo, se aceitar. Entender que somos luz e sombra. Entender que temos lado bom e lado ruim dentro de nós. E o ruim, ele é despertado também pelas nossas feridas. Por isso a gente precisa entender quais são nossas feridas. E eu já vou gravar próximos vídeos falando sobre cada ferida.